Imagine um mundo onde cada movimento, cada palavra, até mesmo cada pensamento, é monitorado, onde a verdade é fluida, reescrita diariamente, e a história é uma ferramenta de controle. Parece ficção científica distópica, não é? No entanto, há quase um século, George Orwell nos presenteou com 1984, um pesadelo literário que, assustadoramente, parece prever o mundo em que vivemos hoje. Em 1984, o Partido Onisciente, liderado pelo enigmático Big Boadon, mantém um controle absoluto através das onipresentes teletelas. Elas não só transmitem a propaganda oficial, mas também vigiam constantemente cada cidadão. Pense agora no seu próprio dia a dia. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante para continuarmos a nossa jornada. Você está lendo isso em uma tela, provavelmente com um smartphone ao alcance. Quantas câmeras de segurança você passa em um dia? Quantos aplicativos em seu telefone têm acesso à sua localização, seus microfones, suas fotos? A vigilância de 1984 era explícita e imponente. A nossa é mais sutil, convidativa. Aceitamos termos de uso sem ler, compartilhamos nossa vida em plataformas que monetizam nossos dados, permitimos que algoritmos nos conheçam melhor do que nós mesmos. Eles nos sugerem produtos, notícias e até mesmo pensamentos. É uma vigilância que internalizamos, onde somos tanto os vigiados quanto, de certa forma, os próprios vigilantes, ao nos expormos e expor aos outros. A linha entre privacidade e publicidade se desvanece, e a sensação de estar constantemente ligado nos lembra que o Big Boadon pode ter mudado de forma, mas sua essência persiste. Um dos conceitos mais perturbadores de 1984 é a novilíngua. Um projeto orwelliano para erradicar palavras e, consequentemente, a capacidade de pensamento crítico. Se você não tem a palavra para expressar uma ideia subversiva, como pode ter essa ideia? Crime de pensamento, ou pensamento-crime, era a maior transgressão. Hoje, não estamos queimando dicionários, mas a forma como nos comunicamos está mudando drasticamente. A simplificação excessiva da linguagem, a proliferação de slogans e memes que substituem argumentos complexos, e a crescente polarização do discurso, onde certas palavras ou opiniões se tornam automaticamente criminosas para determinado grupo, nos aproximam perigosamente da novilíngua. Ser rotulado de negacionista, cancelado, ou extremista por expressar uma visão que diverge da corrente principal, pode ter consequências reais, silenciando vozes e inibindo o debate. O espaço para a nuance e o questionamento diminui, e a diversidade de pensamento é ameaçada. Em 1984, o Ministério da Verdade não distribuía a verdade. Ele a destruía e recriava. Registros históricos eram alterados para se adequarem à narrativa do partido. O passado era maleável, uma ferramenta para controlar o presente. No nosso mundo, a linha entre fatos e ficção é cada vez mais tênue. Notícias falsas, ou fake news, se espalham como vírus, moldando a percepção pública e influenciando decisões importantes. As redes sociais se tornaram câmaras de eco, onde algoritmos nos mostram apenas o que queremos ver, reforçando nossas próprias crenças e nos isolando de perspectivas diferentes. A manipulação de imagens e vídeos, através de tecnologias como deepfake, torna ainda mais difícil discernir o que é real. A verdade não é apenas contestada. Ela é atacada e desvalorizada, tornando-se mais uma arma na guerra da informação, assim como no mundo de Orwell. Uma das estratégias centrais do partido em 1984 era manter a população em um estado de medo e alerta constante. A guerra interminável entre a Oceania e as outras superpotências, Lestásia e Eurásia, não era sobre vitória, mas sobre a manutenção do status quo. O inimigo externo era essencial para justificar o controle interno e a privação de liberdade. Nosso mundo, infelizmente, também lida com conflitos contínuos, a constante sensação de ameaça, no campo geopolítico, ideológico ou cultural, ameaças de terrorismo, pandemias, crises econômicas ou divisões sociais, pode ser, e muitas vezes é, explorada para justificar medidas de controle e restrição de liberdades. O medo nos torna mais suscetíveis à autoridade, mais dispostos a trocar liberdade por mais segurança sem questionar as verdadeiras motivações
por trás desses discursos. O objetivo final do partido em 1984 não era apenas controlar as ações das pessoas, mas também seus pensamentos. A reeducação, a tortura psicológica e a reabilitação buscavam moldar a mente até que o indivíduo amasse o Big Brother incondicionalmente. No nosso tempo, o controle do pensamento é mais sutil, mas igualmente insidioso. As bolhas de filtro das redes sociais, a desinformação orquestrada, a pressão social para a conformidade e a cultura do cancelamento que pune a dissidência, tudo isso contribui para um ambiente onde a autonomia do pensamento é desafiada. Estamos cada vez mais expostos a narrativas pré-fabricadas, correndo o risco de perder a capacidade de formar nossas próprias opiniões independentes e de questionar o que nos é apresentado. 1984 não é apenas um livro, é um alerta, um convite à reflexão profunda. Orwell nos mostrou as consequências terríveis de uma sociedade que abdica da liberdade em nome da segurança, da verdade em nome da conveniência. As semelhanças entre o mundo de Winston Smith e o nosso são inegáveis e perturbadoras. Mas, ao contrário dos cidadãos da Oceania, nós ainda temos a consciência. Temos a liberdade de questionar, de pesquisar, de dialogar. O poder de resistência não está em uma revolução violenta, mas na nossa capacidade de pensar criticamente, de defender a verdade, de proteger nossa privacidade e de valorizar a pluralidade de ideias. A discussão filosófica que Orwell nos convida é sobre a natureza do poder, da verdade, da liberdade e da própria humanidade. Você está pensando? É sobre o que estamos dispostos a sacrificar e o que devemos defender a todo custo. Você está sendo vigiado. A escolha é nossa. A pergunta final que 1984 nos deixa não é se o Big Brother existe, mas se estamos dispostos a permitir que ele controle nossas vidas. E você, o que pensa sobre as semelhanças entre 1984 e o nosso mundo? Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa discussão filosófica. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais análises profundas como esta.